Temos que regulamentar o Uber, tem que ter regulamentações? Tem. O caminho seria desregulamentar o táxi. Eu defendo a flexibilização da regulamentação dos táxis. Qual a preocupação do taxista? Voltando para a Câmara nunca mais vote. E aí fica como está. E aí fica como está. Se eu estivesse preocupado somente com o voto e com eleição, eu levantaria a bandeira do Uber. Somente. Senador, o senhor virou relator de plenário do projeto que regulamenta os aplicativos de transporte, Uber, Cabify. Como é que foi essa escolha? Porque o senador Pedro Chaves é que foi acompanhando essa negociação. Não, na verdade, o senador Pedro Chaves ele era relator de um substitutivo, né? Como não houve acordo na questão de veto, porque os senadores estavam até dispostos a aprovar o PLC 28 do jeito que veio da Câmara, mas desde que houvesse acordo de veto em dois pontos que se tornaram, podemos dizer, comum entre o aplicativo e os taxistas, que seria a questão da placa vermelha, que aí tornaria o Uber, né, ou o Cabify, ou outro aplicativo, tornaria como um carro de aluguel. E aí se entraria na regra de permissão, de regulamentação do município. E a questão também da exigência do motorista ser o proprietário do veículo. Quer dizer, por uma questão de equiparação, o taxista não passa por isso. Existem pais de família que trabalham com táxi e não são donos, não são proprietários do veículo. Então havia um consenso nesse ponto, mas os taxistas, eles queriam de forma muito clara que o Senado aprovasse do jeito que veio da Câmara, o PLC 28, sem nenhuma alteração para não voltar para a Câmara, já para ir para a sanção do presidente. Mas como não houve acordo na questão de veto, que seriam esses dois pontos principais, então na reunião de líderes começou a se discutir, vota, emenda, até porque eu sempre disse aos taxistas que eles quererem que o Senado aprovasse da maneira como veio da Câmara, sem alteração nenhuma, seria uma coisa muito difícil. São 81 senadores, são representando todos os estados, e cada um tem um pensamento, cada um defende um lado mais forte ou não. E aí você perguntou por que eu fui escolhido relator. Na verdade, eu sempre ouvi os dois lados, e eu sempre declarei que eu não era nem contra um, nem contra o outro. Eu não queria nem o fim do táxi e nem o fim do Uber. Eu não era contra nenhum dos dois e queria ser a favor dos dois. Tentar, né, de alguma forma. E por essa questão que me escolheram, então, de relator. Porque aí o Pedro Chaves já tinha a sua questão ao PL 28, o senador Ferraz também já tinha o seu projeto também. Então, fui escolhido relator por causa disso, porque eu sempre ouvi os dois lados. E a votação no Senado foi super polêmica, né, até muitas emendas. Quem ganha com esse texto que sai do Senado? O Uber, os aplicativos ou os taxistas? Olha, eu vejo que ele, na parte do aplicativo, ele regulamenta, vamos dizer, mais para o aplicativo. Mas o que eu tenho defendido? Os taxistas, eles, desde o início, se mostraram muito preocupados com a regulamentação do Uber. Eu já penso de uma outra forma. Temos que regulamentar o Uber, tem que ter regulamentações? Tem. Mas eu defendo, e já me coloquei à disposição dos taxistas, eu defendo a flexibilização da regulamentação dos táxis. Nós temos que procurar caminhos. Por exemplo, você citou aí que foi uma votação quente, né, vamos assim dizer, no calor das discussões, no calor da apresentação das emendas. Por exemplo, eu acatei a emenda número 11 no projeto, emenda do senador Ferraz, que flexibilizava e autorizava os táxis a rodarem fora dos seus municípios, porque hoje o taxista, ele leva um passageiro para outro município, ele não pode pegar um passageiro no outro município. E a emenda tratava de
equiparar isso com o Uber, porque o Uber pode, o aplicativo permite. E acabaram que votaram contra. Eu até procurei o senador Lindbergh e disse, ô Lindbergh, você que era totalmente a favor do taxista, você acabou votando contra o taxista. Aí ele estranhou, eu falei, vocês rejeitaram a emenda que eu aprovei, que permitia o taxista trabalhar fora do seu município. O caminho seria desregulamentar o táxi, então. Eu acredito que sim. Assim como outras leis no Brasil, né, Código Penal e outras coisas, e outras leis, ela é uma lei ultrapassada. Temos que rever. Existem cálculos para número de táxis que eu pergunto, atende realmente a demanda? Por exemplo, vou citar o meu estado. No Rio de Janeiro são 33 mil permissões de táxi. Por que não são 40 mil ou por que não são 50 mil, uma vez que temos lá 6 milhões de habitantes? Por quê? Porque existe um cálculo que é um táxi para cada 197 habitantes. Eu pergunto, qual é a base desse cálculo? Atende o mercado? Se atendesse o mercado, não teria lugar para o Uber. Ou o Uber passaria mais dificuldades. Porque a questão não é apenas o preço do Uber. A questão realmente é o atendimento. A questão de você acionar e chegar até você, o que também está se estendendo ao taxista. Então nós temos lá um aplicativo da Prefeitura do Rio, Táxi Rio, que vai atender pelo táxi igual atende o Uber ou outros. O taxista tem essa opção, né, de fazer um aplicativo que tem as mesmas regras do Uber. Está sendo implementado no Rio, que chama-se Táxi Rio, é o aplicativo do táxi que tem a permissão da Prefeitura. Agora, o senhor falou que não é só uma questão de preço, mas a população se preocupa com a questão do preço. Claro. Com esse não regulamento tem dúvida. que foi aprovado no Senado, o senhor acredita que vai haver alguma interferência no preço? Olha, poderia ter em questões, por exemplo, você até me perguntou, teve 2 emendas que tratavam de Limitar. reger a questão de porcentagem, de quanto o aplicativo cobra do motorista. Hoje ele cobra 25% Hoje cobra 25, normalmente. 20, tem aplicativos que cobram menos, eu estou falando 25 e 20, e no caso do Uber, que é o mais conhecido. Ele tem uma tabela de 25 para o comum, né? E o Black é 20%. Segundo informações, eu não sei o número, mas o 99 parece que cobra menos do que isso. Enfim, tem uma variação. Apresentaram, o senador Cassol apresentou para reduzir a 5%. O senador Lindbergh colocou a emenda para 10%. Eu não acatei as 2 emendas, não é julgando o mérito, se é justo ou não. Eu também acho que pode-se trabalhar, mas aí é uma questão de livre mercado. E é inconstitucional. Por quê? É uma adesão livre. Então, eu até aconselho, aproveitando aqui o programa, se os motoristas de Uber se unirem para pressionar o aplicativo para diminuir, pode ser que o aplicativo diminua. Agora, não adianta eu reclamar e aceitar a adesão que me é proposta. No momento que eu vou fazer a adesão, eu sei que eu tenho que pagar 25%. Se eu aceito. Aí diz assim, mas se eu não aceitar, eu não tenho emprego, não tenho trabalho. Então, qual foi a minha orientação, meu conselho? Tanto para o motorista de Uber como para o taxista também. Porque os taxistas que pagam diária, se eles se unirem também e forem negociar com os proprietários, eles podem reduzir a diária também. Se os motoristas de Uber se unirem, eles podem reduzir a porcentagem, mas aí é livre mercado. Agora, em termos de qualidade do serviço, o que garante essa qualidade para a população? Agora, ter um registro, ter uma fiscalização, como é que funciona isso? Bem, em questões do serviço do Uber, não vai alterar muita coisa. Porque o que vai ter é o seguinte, por exemplo, uma emenda que eu também acatei e foi aprovada, é que coloca o município no texto do PLC 28, o município, ele regulamentaria e fiscalizaria. Na emenda que eu acatei, nós tiramos o termo regulamenta.
Ele só fiscaliza. Porque regulamenta seria como se fosse o Ele táxi, teria que dar né? permissão. Então, não cabe ao município, no caso do aplicativo, ele dizer quem pode ser ou quem não pode, quem é ou quem não é, como acontece com o táxi, que inclusive tem muitas distorções. Eu perguntei aos taxistas, se há uma permissão, como é que tem gente que tem mais de uma permissão? Então, caberia aí até uma discussão em cima disso. Agora, só pelo fato do município fiscalizar já é uma diferença, porque hoje quem fiscaliza é só a empresa. Sim, é só a empresa. Então, a empresa, no detalhe, a empresa agora, o aplicativo, está obrigada a mandar para o Poder Executivo, para a Prefeitura, o seu banco de dados. Então, ele tem que mandar quantos são, quem são e onde estão os seus motoristas. E a Prefeitura vai fiscalizar de acordo com os instrumentos que ela já usa. Ela pode fiscalizar a habilitação, ela pode fiscalizar o agente de trânsito dentro da sua competência. Ele pode até fiscalizar a condição do veículo e outras formas. Se a Prefeitura, dentro do banco de dados do aplicativo, se ela tiver alguma questão com um motorista específico, ela pode acionar o aplicativo para dizer, olha, esse motorista aqui não se encaixa nisso ou nisso, e aí o aplicativo decide se desliga ou não, se conserta a situação. Então, o poder de fiscalização está ao município, não de concessão. E esse poder de fiscalização implica o quê? Em notificar, em multar? Tudo que o município exerce sobre o táxi, sobre o particular, ele vai exercer sobre o Uber. Proibir de circular, por exemplo, se for um carro que não está... Depende aí sim. Apesar que no texto também já temos aí vistoria, uma vistoria em tempo menor do que o carro particular, né? Trata até de vistoria em 6 e 6 meses, mais ou menos. Mas caso aconteça de um veículo for entendido pelo agente público, o agente de trânsito, que está sem condições, ele vai usar o poder que ele tem de fiscalização como prefeitura. Mas não a permissão de ser ou não ser. E os antecedentes criminais, senador? A certidão vai ser exigida? Porque hoje tem empresa que exige e tem empresa que não exige. É exigida. É exigida antecedentes criminais e aqueles que se envolveram em crimes por condução de alcoolizados, crimes materiais, crimes sexuais, num período de 7 anos, não vão poder se vincular a um aplicativo. Então, isso já vai começar na base do próprio aplicativo. O aplicativo ele vai exigir aquilo que a lei agora exige, que ele exija do parceiro, do motorista. Também é exigida a contribuição previdenciária, que hoje o INSS, não é feita. Claro. A autonomia, né? O autônomo, né? Ele pode prestar serviço como motorista autônomo. Ou como empreendedor individual. Ou como empreendedor individual. Uma emenda que eu rejeitei foi aquela que exigia que fosse um PJ, pessoa jurídica. E a questão da idade mínima do veículo? Porque isso já é exigido para táxi, né? E agora para os aplicativos mesma também. Regulamentação. Mas o aplicativo não tem o incentivo para a compra do carro que o táxi tem, né? Não tem. Então, aí são as questões. O táxi ele tem a isenção do IPI, ele tem a isenção do ICMS e o motorista do Uber não tem. Mas eu acredito na questão, do pouco que eu conheço no sentido de usuário, tanto de táxi como de Uber. Eu não sou usuário comum de táxi ou de Uber. Mas eu vejo, até por conversas, uma vez que eu comecei a me aprofundar no projeto, comecei a querer conhecer os dois lados. Então eu conversei com motoristas de Uber, inclusive um que eu conversei, ele é até engenheiro civil, está desempregado e está trabalhando como Uber. Está conseguindo sustentar a sua casa através do Uber. Tem muita gente. A gente gente sabe que existe caso. Esse lado, né, o lado social. Mas eu creio também na própria demanda. Eu digo isso um outro motorista de Uber que eu conheci, que o carro dele não era um carro tão... E ele começou a sofrer na própria avaliação, o próprio usuário começou... Então, essa questão do carro não tiver muito em condições, o próprio usuário, ele já começa, na avaliação que é feita após cada corrida, ele já pode pontuar mal o veículo e aí o Uber vai, o próprio aplicativo, né? Eu falo Uber por costume, mas o próprio aplicativo vai, assim como por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, que eu não sabia. O aplicativo, como todos os aplicativos que hoje faz parte da nossa vida,
aplicativos inteligentíssimos, práticos, que realmente facilitam a nossa vida. O aplicativo, ele já avisa o proprietário ou o motorista que o IPVA dele está vencendo. Ele começa a avisar, se eu não me engano, com 1 mês de antecedência. Se o motorista não pagar o IPVA, venceu hoje, no outro dia o aplicativo bloqueia ele não consegue prestar o serviço. Se ele rejeitar a corrida, mas aí o sistema é interligado com o Detran? Totalmente, ele conhece pelo documento do carro, a placa do carro. Não é nem interligado com o Detran, é a placa do carro, o final da placa. Entendeu? Então, você vê, é uma questão importante. Se ele não pagar o IPVA, no dia seguinte, ele vai acionar o aplicativo de motorista, ele não consegue prestar o serviço. Se ele rejeitar corridas, como às vezes acontece com o taxista, eu estou falando de Brasil real, não estamos aqui defendendo nenhum lado nem outro, estou falando Brasil real, eu critico os dois lados. Até porque a minha posição era neutra, procurando defender os dois. O senhor recebeu o retorno de algum dos dois lados depois da votação? Depois da votação, sim, recebi do táxi algumas negativas, do usuário do Uber positivo, faz parte, né? Eles Alguns fizeram uma taxistas... campanha muito grande entre os usuários, né? A população, fizeram abaixo-assinado. Então, aí eu coloco o seguinte, só concluindo a parte de... Se ele rejeita corridas, ele também fica temporariamente suspenso do serviço. Então, o aplicativo, ele tem uma... E tanto é que os próprios taxistas hoje os que eu conversei do Rio, estão até querendo que realmente o aplicativo da prefeitura entre logo em funcionamento, porque eles acham que vai ser bom para eles. Agora, você me perguntou da questão das manifestações e do apoio. Olha, eu vou falar aqui de uma forma bem clara. Eu disse aos taxistas, disse todo o tempo aos usuários, ao Uber também, tanto motoristas como usuários também, e até a própria Uber, e também atendi o 99. Primeiro, eu voto por convicção. Eu não voto por pressão. Eu voto por convicção. É o primeiro ponto. Vieram me cobrar a questão da porcentagem. Eu não votei porque é inconstitucional, eu defendo a Constituição. Então, não acatei, sem entrar no mérito, será muito ou pouco. Eu acho que pode se negociar. E disse também aos taxistas, manifestações na rede, críticas, né? Alguns, infelizmente, até agridem. Eu não acho legal isso, xingam, enfim. Mas estamos aí para isso, né? Mas eu disse aos taxistas, de forma muito clara, falando do Rio de Janeiro, se eu estivesse preocupado somente com o voto e com eleição, eu levantaria a bandeira do Uber, somente. Porque tem muito mais gente. Eu defenderia o Uber 100%. Por quê? Por uma questão matemática. No Rio eu tenho 33 mil táxis, cidade do Rio. Tem quantos motoristas de Uber no Rio? Eu acredito que tem uns 100 mil. Se tem 100 mil usuários de táxi, tem quantos milhões de usuários de Uber? Então a minha questão não é eleitoral nem eleitoreira. Minha questão é defender o trabalhador, defender que todo mundo está lutando para sustentar a sua família e defender a regulamentação, procurando, na medida do possível, que às vezes não é possível, a convergência. Mas o senhor acha que esse texto do Senado prospera na Câmara? Porque o texto que veio de lá iguala ao táxi. Eles vão restaurar esse texto? Aí nós vamos... Qual era a preocupação? Se os taxistas, de forma muito clara, se os taxistas tivessem certeza que a Câmara é com eles não ficariam preocupados com o Senado. O Senado poderia emendar e voltando para a Câmara derruba o que o Senado fez. Então, não é por aí. Qual a preocupação do taxista? Voltando para a Câmara nunca mais vote. E aí fica como está. E aí fica como está. Essa é a grande preocupação do taxista e os que me assistem agora vão ter que balançar a cabeça e concordar comigo. Porque eu discuti com eles.
a preocupação deles era voltar para a Câmara e a Câmara não ter vontade política para votar. Agora a pressão vai passar para a Câmara. Então os taxistas, os motoristas de Uber vão ter que ir para outra casa. O sistema é bicameral, é legítimo e é, inclusive, prerrogativa do senador e do Senado fazer a sua emenda, é casa revisora. Nesse caso, né? Funcionando como casa revisora. Então, o centro do debate é esse. Se a Câmara vai votar, o que eu me comprometi, os taxistas não quiseram muito ouvir, não, eu disse, olha, a disposição dos líderes e dos senadores, junto às suas bancadas na Câmara, junto ao presidente da Câmara, é trabalhar para que se vote o projeto. E se o texto do Senado prosperar lá, a tendência é que a regulamentação do táxi caminhe mais no sentido dos aplicativos, a se igualar, na opinião do senhor? Exatamente. Eu acho que tem que buscar, se querem regulamentar os aplicativos, regulamenta, se querem, pode equilibrar a questão da concorrência. Eu não sou a favor de uma concorrência desleal e não sou. Eu até no começo comecei a pensar em regulamentar o número de Uber, numa proporção em relação ao táxi. Pensei num momento regulamentado do Uber não poder trabalhar num outro município, como é do táxi, mas você vê que vieram o contrário, nós abrimos para o táxi trabalhar nos municípios e, infelizmente, os que defendiam os taxistas votaram contra. Uma tendência do táxi é deixar de ser serviço público e virar privado, como o Uber, na visão do senhor? Aí nós temos que aprofundar. Eu sou a favor, repito, me coloquei totalmente à disposição dos taxistas no que precisar de projeto de lei, de PEC, de lei complementar, o que seja, numa conversa sadia com eles. Agora eu percebi que muitos não querem a flexibilização da regulamentação, não. Eu acho que quem não quer são aqueles que têm várias permissões, são aqueles que são empresários do táxi. Você tem motorista de táxi e você tem empresários do táxi. Então nós temos que ver aí os que estão gritando muito, quem é quem realmente, se é motorista ou se é empresário do táxi. Senador, eu agradeço a participação no programa Salão Nobre e até a próxima. Obrigado, agradeço.